ele traz dois assuntos importantes. Um é sobre a acepção de pessoas e o outro é sobre a fé sem obra. Tá? O assunto da fé sem obra, ele veio exatamente após Tiago falar sobre a acepção de pessoas, tá ok? Ele fala aqui, logo no versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aí ele fala, se no vosso ajuntamento entrar um homem de anel de ouro no dedo com trajes preciosos e entrar também algum pobre num sórdido traje, ele fala, a tendência é o quê? Naquele tempo, a pessoa falar para o rico, senta aqui, arrumar um lugar para ele especial, e o pobre, senta aí, arruma um lugar. Será que hoje isso não acontece nas igrejas? Não sei, eu vou deixar para você responder, tá ok? O que você acha? Então aqui Tiago ele fala para não fazer acepção de pessoas, porque era de praxe isso acontecer ali entre os judeus. Chegava alguém anel, alguém, hoje seria no caso alguém de carrão, ou não, vem cá, senta aqui. E o pobrezinho, não, fica aí, se vira e arruma um lugarzinho para você. Bom, será algo da cultura judaica. Mas e hoje? A verdade é que Tiago está ensinando aqui para não fazer acepção de pessoas. Certo, queridos? Quando Samuel foi ungir Davi como rei, Deus falou sobre isso também com ele. Porque ele olhou os filhos de Jessé, forte e bonito, e Deus falou, olha, não é esses caras que vão ser o rei, não. E Deus tratou isso com Samuel, dizendo para ele, Samuel, eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o interior. Então, o Samuel estava fazendo ali uma acepção, né? Mas esses caras que são bonitos, estão bem vestidos, têm jeito de rei, mas Deus falou, não, o que eu quero para rei é um menino que está lá fora, lá, provavelmente fedendo lá até a ovelha, que ele está cuidando das ovelhas. E aqui Tiago, então, ele faz menção disso. E Tiago aqui, ele fala, então, do versículo 5 ao 8, sobre o pobre. Ó. Ele diz, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres, olha aí, deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fareis. Então, queridos, aqui o versículo 5 a 8, Tiago ele fala sobre o pobre. Entre os judeus, naquela época, predominava a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor de Deus, ou seja, ali na cultura judaica, o cara era rico, aí ele, opa, esse cara ama Deus, e Deus ama esse cara tem um segredo com Deus, olha como a vida dele é regalada, ele tem o favor de Deus. E quando via o pobre, esse cara aí é pecador, esse cara aí está no pecado, esse cara aí Deus não está com ele. Será que isso hoje não ocorre, queridos? Será que não existe essa ideia também? Esse é pobre, esse não anda, esse não vai para frente, esse cara aí está fazendo alguma coisa errada. Será que você nunca viu isto por aí acontecer? Pois então,
naquele tempo já acontecia, meus queridos, estas coisas, certo, amados? Tinha-se a ideia de que a riqueza era um favor de Deus e que a pobreza era um sinal da falta de fé e de desagrado ao Senhor. Então, essa falsa ideia, queridos, era fortemente rejeitada por Jesus. Jesus rejeitou essa ideia, porque Jesus, você sabe que ele nunca desprezou o pobre, nem o rico que se voltaram para ele. Mateus 10, 46 a 52. Então, veja bem, Jesus, ele tratou igual, tanto o pobre como o rico. Isso é não fazer acepção. Tanto o pobre como o rico são pessoas que precisam receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E precisam viver e praticar a palavra de Deus, certo? Não tem esse negócio também, eu sou pobre, então já estou no céu. Se por um lado era errado se achar que o rico estava bem com Deus e o pobre na miséria, é porque não tinha comunhão com Deus. Por outro lado, é errado também achar que só porque é pobre está no céu. Não é isso. Tiago, então, ele está mostrando. Não se deve fazer acepção de pessoas. Entender que o rico está com Deus porque o seu estilo de vida está sendo favorecido por Deus e o pobre, então, está em pecado. Não é isso. Tá ok? Ambos precisam de Cristo como seu Senhor e Salvador e ter a sua vida direcionada. Se o rico tem uma vida direcionada por Deus, qual é a tendência dele? É praticar boas obras e abençoar, inclusive, aquele que precisa. E é isto que Tiago ele continua falando aqui a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fortalecei-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá aí? Então você vê, Tiago, aqui no capítulo 2, ele começa a falar sobre não fazer acepção de pessoas. Questão de se dar atenção ao rico e desprezar ao pobre. Ponto. Mas depois ele começa a falar, inclusive, da solução, que a fé sem obras é morta. Então, olha, chega alguém para você e fala, eu estou com fome. Se você não fizer nada, o que fará a sua fé? Por muitos anos, as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs cometeram erro, porque todos nós sabemos que a salvação é pela fé, somos justificados pela fé. Então isso muitas vezes fez com que nós, cristãos evangélicos, não ligássemos muito para as obras. Hoje você vê muita igreja cristã, muita igreja evangélica, procurando sim ajudar, esmola e alimentos, e levar um alimento, um café, um chá, um marmitex, a quem precisa e assim por diante. Por quê? Porque aqui Tiago ele fala de sim, de termos fé, que a fé salva. Mas Tiago também mostra, a fé sem obras é morta. Como diz, a fé sem obras. Ele cita aqui Abraão. Abraão obedeceu a Deus, Abraão tinha fé. Mas ele fala aqui no versículo 21, o Abraão ele tinha fé, ele obedeceu a Deus, mas ele teve obras. Quando Deus pediu, então não sacrifica seu filho Isaque, o Abraão prontamente obedeceu. Ele fala da prostituta Raabe, ela tinha fé, mas ela escondeu lá os espias judeus na casa dela para que não fossem mortos, ou seja, é obra. Então guarde bem essa palavra. A questão da acepção de pessoas e a questão da fé sem obras. Que você possa praticar a sua fé, crer que Jesus salva, mas que você possa também tomar atitudes de fé. Atitudes de fé é quando você
através de uma atitude, demonstra a sua fé em Jesus. Aqui, por exemplo, é uma atitude de fé. Nós vamos orar, vamos abençoar a água que você tem aí, você vai tomar. Amém? Num ato profético, crendo que o Senhor Jesus, ele salva, crendo que ele cura, crendo que ele liberta, crendo que ele sara. Amém, queridos? Graças a Deus que nos dá a vitória. Querido Deus e Pai autor e consumador de nossa fé, que o Teu Espírito nos dirija, porque muitos de nós vamos encontrar com pessoas neste dia. A Tua palavra diz aqui para não fazermos acepção de pessoas. Dai-nos graça e paz, como olhar o rico, como olhar o pobre, como dirigirmos a palavra a homens, a mulheres, a pequenos, a héteros ou não. Dá-nos sabedoria para vivermos esta palavra, não fazendo acepção da pessoa, onde Tiago fala da diferença, como o mundo trata o rico e trata o pobre. Que o Teu Espírito nos direcione. E também, meu Deus, que o Teu Espírito nos direcione ao fazermos as obras, a quem fazermos, quais serão os gestos das nossas obras neste dia, em nome de Jesus. Sabedores que isto fará com que sejamos abençoados e fará também com que pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Amém? Pode tomar água. Entenda uma coisa, Deus, ele não quer apenas te abençoar, mas Deus quer fazer de você um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes, a bênção que Deus tem para muitas pessoas, elas vão partir através de você. Pense nisso. Esteja atento a quem você vai abençoar neste dia. Você pode abençoar com as palavras, com gestos, mas você pode também abençoar com ação. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo!